Deus, diga para a pessoa que está ao seu lado, tudo vai ficar bem. Porque Jesus nos ama. Amém? E Ele escolheu ser nosso Pai. E um Pai glorioso como é, a fonte de todo o amor, é este Pai que quer se relacionar conosco e a despeito de todas as situações pelas quais passamos na terra. Ele é aquele que nos tranquiliza com a sua doce paz, colocando em nosso coração essa certeza de que tudo vai ficar bem. Que bom estarmos juntos, e eu queria nesse momento que nós pudéssemos nos dedicar à palavra de Deus e esperando que o Espírito de Deus também nesse momento fale poderosamente aos nossos corações. Querido Espírito Santo, a igreja é tua e mais uma vez pelo teu poder e graça nós nos encontramos reunidos e nos debruçamos diante da tua palavra gloriosa, palavra esta que nutre as nossas vidas em todos os aspectos em que ela acontece e se dá. Obrigado porque é nesta palavra que nós temos a confiança de pleno cuidado paternal sobre nossas vidas. Esta palavra nos garante que, embora sendo cidadãos desse mundo, nós somos reconhecidos e abençoados pelo reino de Deus. Portanto, nós não precisamos temer mal algum, porque a nossa provisão vem do Pai Celestial, que é o dono de todas as coisas e pode todas as coisas. E obrigado, Senhor, porque nesta palavra gloriosa nós encontramos direção para as nossas vidas, para triunfarmos sobre todas as situações. Que tu te alegres com o teu povo reunido nesta noite. E que tu nos quebrante diante da tua presença e quebrantamento este traga transformação em nossas vidas, para que dia a dia, mais e mais transformados, possamos receber e nos apropriarmos da sua glória, esta que já nos faz perceber a proximidade do reino de Deus na sua intensidade, como um dia será plena para nós. No nome de Jesus oramos. Amém. De fato, eu sou muito grato a Deus por nos dar, nesses dias, uma nova visão, uma nova percepção da sua igreja. E nos permitir olhar para a igreja, olhar para o seu plano para a igreja, sob uma nova ótica, sobre uma outra percepção. Deus nos ama muito e a igreja é o troféu de Deus. A igreja é o fruto do que Cristo conquistou com a sua morte e a sua ressurreição. E dia a dia o Senhor tem nos aberto os olhos para vermos a grandiosidade desse amor e desse poder que Ele compartilhou com a igreja e que Ele deseja que a igreja conheça e que a igreja desfrute. Então, o Senhor tem nos aberto os olhos para que nós possamos compreender, aceitar a nossa nova identidade. Uma nova identidade, uma identidade que não é só maravilhosa, ela é fabulosa, absolutamente extraordinária e linda. O plano, o projeto de Deus para a igreja é fascinante e nós somos a igreja, nós fazemos parte deste plano. E a gente vem falando bastante sobre termos a plenitude de Deus em nossas vidas. E essa semana, meu cunhado, Michel, me mandou uma vinheta sobre a criação e sobre o cosmos. E eu queria compartilhar com você, iniciando essa palavra, essa vinheta, são 3 minutinhos, que fala da grandiosidade de Deus e que fala do seu amor por nós. E é com isso, com esse impacto da grandeza de Deus, a grandeza do seu poder e a grandeza do seu amor, que eu gostaria de caminhar com os irmãos por essa palavra, animando-os, fortalecendo-os para dias de vitória. Então, antes da gente ver a vinheta, eu quero ler um texto do profeta Isaías com você,
é um texto onde Isaías, ele vem fazendo uma descrição da criação e do Criador. E ele vem dizendo da sua visão do Criador e da criação. E num dado momento ele nos dá um insight extraordinário, impressionante, e eu queria destacar desta colocação toda que ele vem fazendo lá em Isaías 40, um versículo, que diz assim no verso 12, falando do Criador: quem mediu a água do mar com as conchas da mão, ou mediu o céu com os dedos? Então, na versão da mensagem, diz assim: quem mediu o oceano com a mão, ou mediu o céu entre o polegar e o mindinho? Então, ele dizendo do poder de Deus, falando da grandiosidade de Deus, em relação à sua criação, ele nos dá essa descrição extraordinária de um Deus poderoso desse tamanho, que os oceanos ele mediu com a concha das mãos, e os céus e a sua plenitude e extensão, ele o fez com um palmo, do polegar ao mindinho. E com isso em mente, eu queria então que nós pudéssemos ver essa pequena vinheta de 3 minutos. Como ela é bem rápida, os dizeres dela é bem rápido, eu queria destacar, antes que você visse, porque talvez nem todos consigam ler tão rapidamente as informações que ela dá, então eu queria destacar com vocês alguns dados dessa pesquisa, dos astros físicos, que são esses camaradas que usam os aparelhos poderosíssimos para nos falar dos astros, nos falar do cosmos, e eles nos revelam dados extraordinários acerca da criação cósmica. E eles dizem que as dimensões do cosmos são de aproximadamente 4 bilhões de anos-luz de raio e 8 bilhões de anos-luz de diâmetro, para que a gente tenha uma ideia do que seja o cosmos. Claro, não vamos ter ideia nenhuma, porque isso jamais entraria na nossa cabeça, mas são dados que a gente precisa saber. Não dá nem para imaginar um negócio desses, mas para termos uma ideia do que significa tais dimensões, nós estamos pensando nisso que a Bíblia nos diz, de um Deus grandioso que mede os oceanos com a concha das mãos e os astros e todos os céus com a palma, com a sua própria mão, seus palmos entre o polegar e o mindinho. Muito bem, a luz, ele dá outra dimensão aqui. A luz, que é o elemento de maior velocidade que nós conhecemos, ela dá 7 voltas na Terra em 1 segundo. E gasta 8 minutos para vir do Sol até aqui, onde nós estamos, para nos atingir. Então, nessa velocidade astronômica, ela leva 8 minutos para vir do Sol até aqui, e ela, em 1 segundo, dá 7 voltas ao redor do nosso planeta. Agora, tenta multiplicar isso por bilhões de anos-luz. Você consegue entender isso? Cabe na sua cabeça essas medidas? Claro que não, nem na minha. Mas aí Deus diz que foram 2 palmos. Um para medir os oceanos e o outro para construir toda essa dimensão cósmica. Mas uma outra curiosidade dos cientistas. Os cientistas nos garantem que nós vivemos em uma galáxia, que é a Via Láctea, onde há 400 bilhões de estrelas. E para atravessar a Via Láctea, a luz precisa de 100 mil anos. E 2.400.000 anos para vir da Via Láctea até a Andrômeda, que é a galáxia mais perto da nossa. Agora, pasmem, mas a declaração dos cientistas é que existem outras 100
bilhões de galáxias. E a Bíblia diz que Jesus, no seu imenso poder, criou tudo isso e mediu isso com os dedos, entre o polegar e o mindinho. Então, agora, com essas coisas na cabeça, eu queria convidá-los a olharem atentamente para essa vinheta rápida, porque é a partir dessa ideia que eu queria conversar com os irmãos nesta noite sobre a grandeza do poder de Deus e a grandeza maior ainda do amor de Deus para conosco, a sua igreja, a sua família. Você não vai aplaudir Jesus? Eu sei, Deus tem paciência com a gente, porque a gente não consegue compreender essa dimensão. Mas, quando eu assisti isso, eu fiquei absolutamente impressionado. Esta grandeza não cabe na minha cabeça. Pois bem, mais impressionante ainda é o que o apóstolo Paulo disse sobre a igreja, nesse contexto de criação cósmica. Paulo, falando aos Filipenses, ele nos dá um quadro extraordinário do que a igreja, eu e você, representamos no cosmos e na humanidade. Ele diz assim em Efésios 1, de 20 a 23. Toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono nos altos céus, no governo do universo. Tudo
das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance da sua soberania. E isso não é provisório, será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. E olha que impressionante. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo, ele fala, age e preenche tudo com a sua presença. Amém? Aleluia. Olha como eu e você, nessa complexidade extraordinária, impensável e inimaginável, somos encontrados e como o plano de Deus nos alcança. Minha oração é para que, nesses dias, nós tenhamos a nossa mente aberta sobre estes fatos. E todos nós sejamos verdadeiramente ensinados pelo Senhor, confrontados pelo Senhor e também transformados pelo Senhor para entendermos o cosmos, entendermos o poder de Deus e entendermos a grandeza do seu amor e entendermos a nossa missão nesta terra. Amém? Muito bem, eu podia ter parado aqui, já encerrado e orado com os irmãos, não é? Mas a gente tem algum tempo ainda e eu gostaria de utilizar esse tempo falando da palavra de Deus e dando continuidade àquilo que nós vimos estudando com os irmãos sobre a igreja, sobre a nossa identidade, sobre tudo aquilo que Deus preparou para nós e tem para nos dar e para nos ensinar. Eu queria que, ao continuarmos este estudo de Efésios, que nós pudéssemos não tirar estas imagens, essa grandiosidade do poder de Deus e do amor de Deus, descrito por Paulo, das nossas mentes, para que tudo que nós fôssemos aprender nessa noite, fosse aprender à luz da grandeza do seu poder e à luz da grandeza do seu amor por nós. Então, eu queria convidar os irmãos a iniciarmos com esses dois versos, que foram os versos com os quais nós nos baseamos na última reflexão que aqui estivemos. Efésios 6:10 e Gálatas 2:20. Efésios 6:10. Vamos ler juntos? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Na força desse poder que nós vimos aí, de criação, criador e de sustentação de todas as coisas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quantos podem dizer isso? Já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Muito bem. Vamos iniciar relembrando a construção do apóstolo Paulo e essa sua teologia da tensão da vida cristã. Relembrando que há enfrentamentos para a igreja que quer sobreviver, mas ela luta contra forças que muitas vezes nem mesmo conhece. A força da carne, da própria carne, como vimos no domingo passado. A força da própria sociedade e a força do mundo que entra na nossa mente e nas nossas igrejas, sem percebermos, e essa igreja que conhece tão pouco, inclusive, das armadilhas do diabo. Paulo, ele diz, sim, nós somos de Cristo, sim, nós somos salvos, sim, Deus é o Todo-Poderoso, porém, a carne, o mundo e o diabo nos levam a viver uma vida nesta tensão entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Nós vivemos muitas vezes em igrejas que se parecem muitas coisas, em diversos sentidos, mas parece muito pouco com isso que Deus descreve da igreja sonhada por Ele e da igreja que Ele mesmo instituiu e criou. Igreja
em que a vontade dos membros ou dos líderes, elas se sobrepõem à vontade de Deus e elas definem toda a orientação de vida, de culto e até mesmo de missão, como se a igreja dependesse da vontade nossa humana, que ela acontecesse do jeito que a gente gostaria que ela acontecesse, do jeito que a gente quer que ela aconteça, ou como se ela dependesse da vontade do pastor, como se o pastor ou o líder fosse o rei sobre a igreja, que pudesse conduzir a igreja da forma como ele quisesse, por onde ele quisesse. E a igreja, a gente tem visto a igreja tomar esse tom, tomar esta forma, ou esta deforma, não é? Deformada diante daquilo que Deus sonhou para com ela. Então a igreja vive, via de regra, onde ela está acontecendo, ela está vivenciando algo que eu considero um caos. Ela está dividida em grupos que não se entendem, nela não há comunhão que deveria ter, e ela se tornou um palco de brigas e desavenças, e isso tem marcado de maneira traumática o coração da própria igreja, o coração das ovelhas. E a pergunta que se faz é: qual é a solução para uma igreja assim, para a igreja de Cristo, que vive essa tensão? A resposta de Jesus com certeza seria: esta igreja precisa morrer. Esta igreja está viva demais em si. Esta igreja tem vontade demais. Esta igreja está com desejo demais. Esta igreja está com carnalidade demais, com picuinha demais. Então, ele fala isso sobre a igreja, não apenas a igreja subjetiva, distanciada de nós, não é? Longe, em outro lugar, mas a igreja que está aqui nesta noite. E não apenas a igreja de maneira mais impessoal, mas você e eu, nós precisamos morrer para sobrevivermos. E quando a gente diz morrer, não estamos dizendo que nós precisamos perder a capacidade de viver ou perdermos a possibilidade de desfrutarmos das vontades do nosso coração. Não. O que precisa morrer é aquela parte de nós e em nós que não coaduna com a vontade de Deus, que não concorda com a vontade de Deus, que não se alinha com a vontade de Deus. Essa parte de nós que não se alinha com a vontade de Deus, o Senhor chama de carne, carnalidade. E esta parte de nós é que Deus nos desafia e diz: esta parte precisa morrer. Paulo deixa isso bem claro escrevendo aos Gálatas, como nós lemos lá no capítulo 2, verso 20, dizendo: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E é aí que nós também queremos chegar como igreja de Jesus nos nossos dias. E para não ser nem eu, nem você, para mim, para você, meu, seu, mas Cristo vivendo em nós, nós precisamos morrer. Porque na lógica do reino, nós não sobreviveremos enquanto nós não morrermos para nós mesmos. Porque na lógica do reino é assim que funciona. Jesus morreu e ele nos convida a morrer com ele. Na lógica do reino, não cabe no mesmo espaço, no mesmo lugar, na mesma história, a carne e o espírito. Lembra que eu disse que eles são opostos entre si? E para o espírito se manifestar, para que Deus se manifeste na pessoa do Espírito Santo em nós e através de nós, então a carne precisa morrer. Para a igreja sobreviver, Jesus nos convida a tomarmos a nossa cruz. Ela precisa buscar a morte. Portanto, uma igreja forte, uma igreja viva que sobrevive, é uma igreja que procura intencionalmente a morte. É uma igreja que quer morrer para ela mesma e quer viver para Deus. É uma igreja sem muitas preferências. É uma igreja sem muitas exigências. É uma igreja que quer olhar e ver o Senhor Jesus exaltado. É isso que é o alvo que enche o nosso coração.
Mas eu quero destacar, na continuidade da nossa reflexão, ainda, que uma igreja sobrevivente é aquela que também se fortalece em Deus nas áreas fracas da sua alma. Olhem comigo o capítulo 6, depois do verso 10, ele ter dito: quanto ao mais, depois de tudo, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele nos dá alguns motivos essenciais e urgentes para que nós nos fortaleçamos. Verso 11 ele diz: para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E no verso 3, ele diz que uma igreja sobrevivente não é aquela que apenas fortalece as áreas fracas da sua vida, mas é uma igreja que resiste no dia mau. Porque ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Paulo então está nos dando aqui motivos essenciais, fundamentais e urgentes pelos quais nós precisamos nos fortalecer. 3 coisas. Primeiro, ficar firme contra as ciladas do diabo. Segundo, resistir no dia mau. Terceiro, permanecer inabalável. Vamos dizer essas 3 coisas juntos. Nós precisamos nos fortalecer. Primeiro, para ficar. Segundo. Terceiro. Ótimo, então é sobre isso que nós vamos conversar nesses próximos minutos. Vamos lá. Primeiro lugar, para não cair nas ciladas do diabo. Entenda isso, querido. Todos nós somos potencialmente fracos. Todos nós. Nós lidamos diariamente com fraquezas físicas, fraquezas biológicas, fraquezas psicoemocionais, fraquezas morais e fraquezas espirituais. Mesmo aquele que não está caído, ainda continua sendo potencialmente fraco, porque é da nossa natureza. Enquanto estivermos neste corpo, enquanto estivermos nessa vida, enquanto estivermos nesse mundo, nós lidarmos com fraquezas. E é por isso que nós precisamos, de maneira continuada, sermos fortalecidos em Deus. E não apenas isso, mas na força do seu poder. Diz Paulo, para não cairdes nas ciladas do diabo. É nessa tensão que nós vivemos. Alguns experimentam uma tensão maior na vida sexual, outros na vida relacional, outros nos embates físicos e biológicos, outros nas depressões, nas melancolias, na instabilidade psicoemocional, outros nas áreas volitivas, outros no desânimo ministerial, outros nas questões da fé, da crença, mas somos todos potencialmente fracos. E mesmo que sejamos fortalecidos hoje, precisaremos do Senhor novamente amanhã. Interessante que Paulo aqui expressa de maneira bem clara, e ele fala das armadilhas do diabo. Não só das armadilhas do mundo, das armadilhas da carne, como já vimos. Aqui ele fala das armadilhas do inimigo das nossas almas. Fala que o diabo, ele prepara armadilhas contra nós. O apóstolo Pedro também nos diz isso. Ele diz que o diabo é como o leão que espreita a sua vítima lá, né? A sua presa, não é? O leão, o diabo é como um leão que espreita a presa. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E é fato que o diabo, via de regra, nos ataca nas áreas fracas da nossa vida.
E é por isso que o apóstolo Paulo nos diz: sede sóbrios e vigilantes. E o apóstolo Paulo diz: sede fortalecidos. A igreja só chegará no dia final, aprovada em Cristo, se ela se fortalecer diariamente para não cair nas muitas armadilhas do diabo. E não se engane, o diabo há de atacar a mim e a você nas áreas em que nós somos mais fracos. Raramente eu ouço um irmão, uma irmã dizer: pastor, eu caí na área da minha vida que eu não tinha fraqueza alguma. Normalmente a história é diferente. Pastor, eu caí naquela área da minha vida que eu lutava, que eu digladiava, eu sabia que eu era fraco e eu baixei a guarda e algo terrível aconteceu. Tem um canal de televisão muito interessante, vocês conhecem, é o Discovery Channel. E num desses programas falavam sobre leões e búfalos na África do Sul. E ali um grupo de cientistas tentavam descobrir o que os leões faziam antes de atacar as manadas de búfalos, durante meia hora até 3 horas que eles ficavam abaixados olhando para os búfalos. E a pergunta científica era esta: por que os leões não chegavam e atacavam de vez? Chegava e já ia para cima dos búfalos. O que é que eles faziam naquele momento preparatório, curvados, deitados silenciosamente na relva, olhando para aqueles búfalos? E quando, curiosamente, um partia para o ataque, todos partiam. E parece que eles atacavam uma classe de búfalos. Que comunicação é esta? Que critério é este utilizado pelos leões para o ataque aos búfalos? E eles estudaram e observaram esses leões durante meses e não descobriam nada. Era frustrante. Eles olharam e analisaram, viajaram de helicóptero e analisaram, faziam aquelas imagens lindas que vocês conhecem, e levaram até estudiosos do comportamento natural dos animais, mas não descobriram nada. E eles, como cientistas, então, resolveram mudar a metodologia. Se nós não conseguimos perceber o critério que eles usam, quando eles partem para o ataque, vamos então estudar a carcaça dos animais mortos e ver se há alguma coisa diferente ali. E eles começaram, por mais alguns meses, agora a estudar as carcaças. Os leões corriam, matavam, os búfalos comiam e deixavam a carcaça para trás, e os cientistas iam após eles, ali de carcaça em carcaça dos animais, para ver se havia ali algum padrão. E finalmente descobriram. Todos os animais caçados e mortos por leões estavam enfraquecidos. Ou eram novos demais, ou eram velhos demais, ou estavam doentes demais, mas o fato é que todos eles estavam enfraquecidos. E aqueles cientistas concluíram que o que os leões faziam na espreita, deitados, eles observavam sinais de fraqueza. E o que eu trago à nossa mente é exatamente isso. O diabo, que é como um leão, rugindo, ele observa na minha e na sua vida se há sinais de fraqueza em nós. Presta atenção nisso. Se há uma área fraca na sua vida, e se você trouxe essa área fraca com você em seu coração, hoje aqui, eu quero crer que um dos propósitos de Deus neste lugar, neste encontro nosso aqui, é fortalecer o meu e o seu coração em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos em Cristo sair daqui nesta noite fortalecidos
pelo Espírito de Deus, na força do seu poder, que nós tivemos uma pequena ideia do que seja. E se você já está caído numa cilada do diabo, eu queria dizer também em nome de Jesus que Deus pode fazer tudo novo em sua vida. O Senhor pode quebrantar corações e quebrantados. O Senhor pode perdoar, levantar, restaurar, dar um rumo novo e dar força nova, em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de lembrar você e a mim nesta noite que a mesma graça que nos transforma, ela também é a graça que nos dá esperança. E curiosamente Paulo diz, não é fortalecidos nos apóstolos, não é fortalecidos no templo, nem na igreja reunida, nem nos pregadores, nem nos profetas, nem nos grupos de louvor e de adoração. É fortalecidos em Deus. E ele utiliza uma redundância para não deixar nenhuma dúvida. E na força do seu poder. Então, nesta noite, você chegou aqui, você pode fazer uma oração simples no seu coração. Senhor, o Senhor pode me fortalecer. Se o Senhor se agradar de mim, eu posso sair daqui fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E eu posso morrer para mim mesmo e viver em Cristo Jesus. Amém? Em segundo lugar, Paulo diz, nós precisamos nos fortalecer, verso 13, para que possais resistir. Quando, irmãos? Quando? No dia mau. Essa é uma verdade da vida. Todos nós temos dias bons e temos dias maus. Todos nós. Todos nós temos dias de alegria e dias de tristeza. Todos nós temos dias de vitórias e dias de terríveis fracassos. Dias que o coração está cheio de fé e dias de profunda incredulidade. Dias de obediência irrestrita ao Senhor e dias de rebeldia. Há dias bons e há dias maus. E Paulo nos fala da tensão dos dias maus. Nós chegamos num lugar como esse, nós nos vemos aqui reunidos e vemos irmãos conhecidos, vemos alguns desconhecidos, conversamos, relembramos coisas da semana, nos alegramos. Agora há pouco muitos estavam se abraçando, se alegrando, nós sentamos, louvamos a Deus, oramos ao Senhor, lemos a palavra e estamos aqui num lindo culto. Mas, de fato, só Deus conhece o coração de cada um de nós. Aquilo que está no profundo da sua alma, aquilo que cativa a sua mente, aquilo que é a sua maior luta, o seu maior desafio, o gigante indomável que você deixou lá atrás, lá fora, no seu lar, na sua casa, no seu escritório, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho. Só Deus conhece. E em função disso, talvez você tenha vindo para esse culto com pouca esperança. Que bom que veio. Porque a maioria das pessoas que enfrentam dias maus, elas, especialmente neste momento, elas querem fugir, querem ficar distantes, não querem se reunir, não querem vir para a igreja, não querem escutar ninguém, não querem escutar nada, elas fogem desse convívio. Que bom que você veio. Mas talvez o coração com pouca esperança, talvez com o coração fechado, angustiado, pensando que o desafio da sua vida, do seu trabalho, do seu ministério é grande demais para você. Quem sabe alguns entraram por aquelas portas e apesar do sorriso que esboçavam, ou que esboçam, estão pensando em desistir até da vida. Nós passamos pelo dia mau, todos nós. Eu gostaria que você pudesse pensar comigo algo nesta noite.
Esse dia mau é quando a mente é atacada. Parece que nós somos testados e fracassamos no teste, porque nada de bom acontece. É a enfermidade assustadora que apavora, é a situação financeira terrível e opressora, e muitos dos nossos dias estão enfrentando isso pela situação e condição do nosso país nesse momento. Ou é o filho ou a filha que você vê se perdendo irremediavelmente, ou é o casamento árido, que não produz a menor alegria, pelo contrário, é tristeza em cima de tristeza, é frustração em cima de frustração, é desgaste em cima de desgaste, e algumas dessas situações, muitas vezes, ela se prolonga. E você ora durante 1 ano, 10, 20 anos, 15, 20 anos, e parece que Deus não ouve a oração. No capítulo 5, Paulo fala a respeito disso. Ele fala a respeito dessas densas trevas, deste mal que pode cair também sobre a igreja. E ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Quando esse dia mau chegar, não ande como nécio, não ande como um tolo, deixando que os sentimentos, que os argumentos do seu coração falem mais alto do que a sua fé. Por uma razão simples. O profeta Jeremias diz por quê. Jeremias 17:9, ele diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Dá para confiar nos sentimentos? Dá para confiar nas impressões que a gente tem das coisas e dos fatos, das situações? Então a única saída, apontada pela palavra de Deus, é entregarmos-nos inteiramente à vontade de Deus. Procurai compreender qual a vontade do Senhor, disse Paulo. Procurai compreender a direção de Deus, acreditando que apenas em Deus e na força do seu poder, nós podemos resistir o dia mau e ao fim permanecermos inabaláveis. Essa é a maneira sábia de viver. E porque todos nós temos ou teremos dias maus, nós precisamos nos fortalecer em Deus, para que 2 coisas apontadas aqui possam acontecer a nós. Resistir o dia mau e possamos ao fim permanecermos inabaláveis. Diga comigo, inabalável. Esta é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, que nós sejamos inabaláveis. É preciso que você compreenda esta vontade para a sua vida. Deus deseja, Deus quer, a sua vontade é que você seja vitorioso, triunfante, e ao fim de todas as coisas, inclusive do dia mau, você seja inabalável. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus. Eu também estou aplaudindo no meu coração o tempo todo. A expressão aqui usada para inabalável no grego é a mesma palavra para aquelas estacas fincadas no alicerce. Os engenheiros aqui podem ter uma ideia melhor do que isso, do que nós, que somos leigos nesse caso. Mas qualquer construção, ela precisa encontrar um bom solo. E
aí as estacas são fincadas e são batidas e aprofundadas até o ponto em que a ponta delas se deforma e elas ficam incrustadas na base mais funda e mais rochosa ou mais sedimentada. E aí, a partir dali, se constrói. Aliás, é a mesma expressão usada por Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versos 24 e 25, quando ele se refere no Sermão do Monte aos dois fundamentos, dizendo: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, a rocha é o fundamento inabalável. E a rocha, Jesus está dizendo, é ouvir a minha palavra e praticar a minha palavra. E Jesus continua dizendo, por quê? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então Jesus está dizendo isso. O fato de você ouvir é uma estaca, mas que não está aprofundada suficientemente, porque ela só se torna inabalável quando você ouve a palavra, mas você pratica. Quando você só ouve, mas não pratica, você se torna vulnerável às tempestades existenciais e nada se sustenta. Quando vem uma dessas tempestades, a casa cai e grande é a ruína. Então Paulo se lembra disso e se refere a isto. Às vezes vinham grandes tempestades e levavam as construções embora. E junto com as construções, as estacas, porque a enxurrada era muito forte, porque o dia mau chegou, porque a correnteza era tremenda, porque o que aconteceu foi inesperado. E as estacas mais rasas, elas eram levadas embora junto com as construções. E quando o rio e as águas baixavam, algumas casas, aquelas que tinham as suas estacas mais profundas, as estacas mais enraizadas, que permaneciam em pé. E aquelas eram as construções inabaláveis, porque suas estacas eram inabaláveis. Aquelas eram as estacas que permaneciam com a mesma função, com a mesma identidade, com o mesmo serviço, mesmo depois do dia mau, mesmo depois da tempestade. Paulo fala que diante desse ataque das trevas e do mal, nós podemos resistir com a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E essa ação do Espírito Santo em nossas vidas, Paulo destaca em suas cartas, lá em Gálatas 5, 22 e 23, é o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele marca, ele diz, ele evidencia a presença de Cristo em nós. E esta presença de Cristo em nós, esse apoio do Espírito Santo em nós, é que se torna uma arma extraordinária, uma base inabalável, extraordinária para o dia mau. É a manifestação da plenitude de Cristo em nós. É o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio. E um desses elementos que mais nos ajuda a resistir o dia mau é a longanimidade. A palavra grega para longanimidade é epitimia. Epitimia literalmente significa fôlego profundo, porque esta é a ideia da palavra. A ideia de longanimidade é daqueles competidores, daqueles atletas que competiam para ver quem mergulhava a uma profundidade maior.
e eles pulavam naqueles lagos profundos, naqueles rios profundos, e eles prendiam a respiração e mergulhavam 5, 10, 15 metros até não aguentarem mais. Mas havia alguns poucos que depois de não aguentarem mais, eles ainda seguravam o fôlego por mais 5 metros. E esses eram os longânimes naquela prova, naquela competição. Eram aqueles tomados de longanimidade. E é exatamente esta ação do Espírito Santo em nossa vida, para resistirmos a um dia mau na nossa vida. Quando o dia mau se arrasta por anos, nós precisamos de longanimidade. Sabe o que é longanimidade na prática, meu irmão? Longanimidade é o que nós precisamos ter quando a paciência acaba. Longanimidade é justamente isso. Sabe aquela situação desesperadora que você já não suporta mais, e aí o desânimo bate? Ou aquela pessoa que você não aguenta mais, a paciência já acabou. Sabe aquela pessoa que você não suporta mais no seu caminho? É o marido bruto, é a esposa rancorosa, é aquele chefe agressivo, é aquele amigo que se tornou inimigo, porque se tornou um caluniador da sua vida, um falso, um traidor. Você diz, eu gostaria de riscar essa pessoa do meu mapa, de não me encontrar, de não pensar mais nessa pessoa. Minha paciência esgotou-se por completo. Pois agora, nós começamos a ter longanimidade, fôlego profundo, para não desanimarmos na vida, para não sucumbirmos às situações. Essa jornada prolongada de resistência, para que ao fim você permaneça aprovado, permaneça inabalável diante das situações ou das pessoas que te afligem, que te afetam, que te machucam, que te desanimam na vida, mas que você permaneça vitorioso, triunfante, inabalável, em nome de Jesus. Paulo diz que situações dessa natureza só se vence fortalecidos em Deus. Mas, para tanto, a igreja tem de ser a igreja que morre para si mesma. Tem de morrer para a vida. É a igreja que morre na carne, para ter vida. Que não tem mais o seu gosto, mas o gosto de Jesus. Que não tem mais o seu jeito, mas o jeito de Jesus. Não é mais o seu plano, mas é o plano de Jesus. Uma igreja que se fortalece em Deus para sobreviver perante as armadilhas do diabo, uma igreja que se fortalece em Deus para sobreviver quando o dia mau chegar, e uma igreja que se fortalece em Deus para sobreviver quando essas situações todas se levantarem, para se tornar inabalável, é uma igreja que procura intencionalmente a morte. Uma igreja que quer olhar e ver o Senhor Jesus exaltado. E é isso que deve ocupar o nosso coração. E Ele é exaltado quando nós conhecemos, quando nós compreendemos, quando nós aceitamos, quando nós acatamos a sua vontade e a praticamos em nossas vidas. A igreja fortalecida é a igreja que levanta bem alto a bandeira do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Senhor dos Exércitos, o Cordeiro Jesus. E aí, para finalizar esse tempo com os irmãos, eu quero me reportar à cena que vem à minha mente. E a cena é aquela que está lá em Apocalipse 5, é a história da humanidade pré-vista pelo apóstolo João, a história da humanidade já nos seus últimos momentos, a história da humanidade chegando ao seu fim. E o apóstolo João antevê isso,
E na sua visão, João chorava muito, porque ele não via ninguém digno de abrir o livro da vida, o livro da nossa redenção, o livro que nos permitiria acesso irrestrito ao reino dos céus. E João relata: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. E o que nos chama a atenção aqui é que os anciãos dos céus viram um leão, e João viu um cordeiro. É como se o cidadão do céu apontasse para o leão e dissesse: olha, o leão venceu. E aí João olhou e viu um cordeiro. Como? É que eles são a mesma pessoa. Ambos representam Cristo Jesus. Mas eles se manifestam de forma diferente, em realidades diferentes. Na realidade celestial, Jesus é o leão vitorioso. Mas na realidade terrena, ele será sempre o cordeiro que morreu. E aí João diz: eu sei quem ele é. Ele é o cordeiro que morreu por mim. É o cordeiro que morreu por mim. E é o cordeiro que morreu por todos nós. E o cordeiro que morreu por nós é o campeão de Deus para vencer o que você e eu não poderíamos vencer. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Então, o pessoal do céu vai sempre ver o leão, mas nós sempre veremos o cordeiro que foi morto por amor de nós. E aí, alguém pergunta: quem é você? E você, que segura a bandeira, o cordeiro, diz: não importa, o que importa é o cordeiro. Mas de onde você vem? Quem te sustenta? Quais são as estruturas da sua vida? Não importa. Olha o cordeiro. Mas qual é a sua igreja? Qual é a logomarca? E você diz: não importa, é o cordeiro. E alguém fala: mas quais são os nomes mais importantes que invadem a sua vida, a sua casa? Quem são os seus pastores que fazem a sua teologia? E você levanta a bandeira e diz: é o cordeiro. Porque na igreja vencedora, na igreja de Cristo, não há espaço nem para nomes, nem para estruturas, nem para jeito nenhum, nem preferências, nem exclusividade, nem pesquisa de satisfação. A sua bandeira é a palavra de Deus que é pregada, e o Cordeiro de Deus é o Cordeiro que foi morto, mas vive por amor de nós. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, nesta noite, meu amado irmão, você é trazido aqui para conhecer esta força e este poder, cuja vontade de Deus é vê-la manifestada na sua vida, porque Ele o ama. Ele não nos diz que não haverá enfrentamentos, que não haverão tensões. Haverão ciladas do diabo, haverão dias maus e haverão situações terríveis que você, enfrentando na força e no poder do Senhor Jesus, você triunfará e permanecerá inabalável. E é isso que Ele tem como história para a sua igreja. A grandeza do seu poder na direção
fortalecida e motivada pela grandeza do seu amor à sua vida. Igreja de Jesus. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e refletir sobre isso. Pensar em tudo que você viu desde o início daquelas cenas e daquelas dimensões, e pensar no que Paulo nos revelou acerca do amor de Deus, e que você também pudesse avaliar e ver a sua situação, o momento em que você se encontra, e que você pudesse, nesta noite, quebrantado diante de Deus, olhar para Deus e confiar em Deus plenamente, e receber a palavra de Deus na sua vida, e decidir que você vai levantar bem alto o Cordeiro, vai ouvir o Cordeiro, vai praticar o Cordeiro, porque o Cordeiro foi morto e ele trouxe você à morte com ele, mas ele ressurgiu, e o poder da ressurreição é o poder que move a sua vida, e onde Jesus está é onde ele quer que estejamos, na vitória, na ressurreição, na vida, no triunfo. E hoje é esta noite gloriosa em que nós somos convidados e trazidos para esta mesa da comunhão, a mesa onde celebramos o Cordeiro, e celebramos o fato de sermos o troféu de Deus, de sermos a igreja conquistada pela morte e ressurreição de Cristo. Que nós possamos entender isso e não sermos os mesmos daqui para frente, em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça e vamos orar e nos preparar para esse tempo de comunhão.